Saudações, caros alunos. Vamos dar início a mais uma aula, trazendo aí para vocês a unidade temática de Jogos Olímpicos. Olimpíadas, que é o maior evento esportivo do planeta. E aí nesse primeiro slide estamos trazendo aí algumas modalidades olímpicas, seja ela na quadra, na água, em outros locais aí. Os objetivos desta aula será conhecer o histórico dos Jogos Olímpicos como fenômeno cultural e social mundial, identificar os principais símbolos olímpicos, aros, bandeira, tocha e o lema olímpico, saber a importância da história de Pierre de Freitas, Barão de Coubertin, nesse processo histórico dos Jogos Olímpicos, distinguir modalidades olímpicas e modalidades paralímpicas, identificar as novas modalidades esportivas olímpicas no Japão nesta nova Olimpíada que ia acontecer este ano. Alguns conteúdos que serão desenvolvidos ao longo da aula. Temos aí um sumário com 8 itens, iniciando o histórico dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, falar um pouco sobre o Barão de Coubertin, os símbolos olímpicos, a tocha olímpica, a bandeira olímpica, o desfile e o encerramento, as Olimpíadas em Tóquio, no Japão, e as novas modalidades olímpicas. Iniciando pelo histórico dos Jogos Olímpicos na Antiguidade. Os Jogos Olímpicos na Antiguidade eram um festival religioso e atlético na Grécia Antiga, que realizavam de 4 em 4 anos no santuário de Olímpia, em honra de Zeus. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos antes de Cristo, 1776. Então podemos ver aí a cidade de Olímpia, uma foto histórica, Templo de Zeus. Olímpia, que é a cidade da Grécia, onde foi realizada o primeiro momento dos Jogos Olímpicos na história das Olimpíadas. Jogos Olímpicos na Antiguidade, temos aí uma vista aérea da cidade de Olímpia, na Grécia, cujo lema das Olimpíadas é: os Jogos ocorriam de 4 em 4 anos. Na época da realização de Jogos Esportivos, ocorria uma trégua nas guerras e nos conflitos. Então as Olimpíadas vêm trazer para nós um sentimento de paz no mundo. Quando haviam os Jogos Olímpicos, se dava uma trégua nos conflitos e guerras existentes naquela época. A conhecida paz olímpica servia para garantir a segurança dos atletas que tinham de se deslocar de cidades e estados até a Olímpia, a cidade grega. Então aí, conhecendo um pouquinho da história, as Olimpíadas simbolizam a paz olímpica e a paz no mundo através da trégua dos conflitos e guerras que existiam naquela época. Na antiguidade, somente homens livres que falavam língua grega podiam participar dos Jogos Olímpicos. Então existia aí uma restrição em relação à participação dos Jogos Olímpicos. Os vencedores das competições eram tratados como heróis em suas cidades-estado. Alguns países até hoje tratam muito bem, com certas regalias financeiras, sociais, os atletas da cidade, como por exemplo acontece em Cuba, onde os atletas são extremamente valorizados pela presidência do país. Os atletas ganhavam prêmios que simbolizavam a honra e a glória da conquista. Coroas de louro e ramos de palmeiras eram dados aos atletas vencedores. Aqui ao lado na imagem nós temos a corrida
né, de atletas gregos, uma pintura em vaso. A primeira prova que existiu nos Jogos Olímpicos é a corrida de 170 metros, de acordo com a nossa pesquisa. As modalidades, os atletas disputavam várias modalidades na antiguidade, como por exemplo arremesso do disco, corrida, natação, pentatlo, pentatlo é uma prova de 5 provas, uma só, o boxe, a luta, salto em distância, entre outros. Tá? Aqui nós podemos ver que o atletismo, que deu início às primeiras competições nos Jogos Olímpicos, também está presente nas primeiras competições, nas primeiras provas e disputas nos Jogos Olímpicos. Aqui nós temos o arremesso do disco, que é do atletismo, a corrida e o salto em distância, dentre estas modalidades pioneiras nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos aconteciam inicialmente, ao longo da sua história, no início da sua história, em 5 dias. Na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos eram geralmente realizados em 5 dias. No primeiro dia ocorria uma série de espécie de cerimônia de abertura com música e juramento dos atletas. Até hoje existe essa tradição nos Jogos Olímpicos. No segundo dia ocorriam as competições de pentatlo e provas a cavalo. Dando continuidade, no terceiro dia era destinadas festas, banquete com carne aos atletas, árbitros e pessoas da aristocracia grega. Então, tem essa festa de comidas, né, para os atletas, árbitros e outros representantes da época a nível social. No quarto dia ocorriam as provas de corrida, boxe, luta, pancrácio, uma espécie de luta corporal sem armas. E a cerimônia de encerramento ocorria no último dia, juntamente com a premiação dos atletas vencedores. E aí vem a figura importante dos Jogos Olímpicos, que é o Pierre de Freidy, né, que nasceu em Paris, é um francês, em 1º de janeiro de 1863, na cidade de Genebra. Ele faleceu em 2 de setembro, né, de 1937. Mais conhecido pelo seu título, né, de Barão de Coubertin. Barão de Coubertin entrou para a história por resgatar a história dos Jogos Olímpicos, investindo toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, para resgatar os Jogos Olímpicos que estavam parados durante muito tempo. Pierre de Coubertin foi pedagogo e historiador francês e ficou para a história como fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, falou em Jogos Olímpicos da Era Moderna no último século. O Barão de Coubertin deu esse apoio a impulsionar, alavancar os Jogos Olímpicos, né, para que ele desse continuidade a toda aquela sua história. Então, Coubertin foi o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos passaram quase 16 séculos de hibernação. Não funcionava mais Jogos Olímpicos, né? Surgiu na Grécia, passou um tempo sem funcionar e depois voltou a funcionar graças ao Barão de Coubertin, que ressuscitou os Jogos Olímpicos, investindo toda a sua fortuna para dar continuidade a esse maior evento esportivo do planeta. Na Era Moderna, a primeira edição aconteceu em Atenas, na Grécia, em 1896. E o próprio Barão de Coubertin, Pierre de Freidy, foi o primeiro presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, que está imbuído de organizar e de traçar as regras e normas dessa competição. Durante os anos de 1800 e 900, deve ter um erro, mas vamos corrigir.
No início do século XX até 1925. Aqui a data de nascimento e falecimento de Pierre de Frédéric, o Barão de Coubertin. Ele trouxe um lema muito importante para o planeta a partir dos Jogos Olímpicos, né, em relação às competições. O importante não é vencer, mas competir com dignidade. Então esse foi o lema. Aqui está escrito em francês, devido à sua nacionalidade francesa, e Pierre de Frédéric. Aqui já um símbolo dos Jogos Olímpicos, que são os anéis olímpicos, sempre associado aos Jogos Olímpicos. Aqui nós temos todos os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que na Era Moderna começou em Atenas, na Grécia, 1896, realizado de 4 em 4 anos, podemos observar. 1990 em Paris, que é o seu país de origem do Pierre de Frédéric, o Barão de Coubertin. Na sequência tivemos Estados Unidos e assim por diante, vendo todas as datas, todas as cidades-sede, país e cidade-sede. Aqui à nossa esquerda tem a cidade e ao lado direito nós temos o país. Tóquio já foi realizado em 1964 e volta a repetir em 2020, né, como nós vemos aqui. As 3 últimas Jogos Olímpicos foram em Londres, na Inglaterra, e a última edição de Jogos Olímpicos foi no Rio de Janeiro, no Brasil, 2016. Em Tóquio estava previsto para acontecer este ano no Japão, a partir do dia 14 de julho até 8 de agosto, mas devido à pandemia não aconteceu e foi prorrogado para 2021, como nós veremos mais na frente. Aqui estamos apresentando os principais símbolos olímpicos que existem nos Jogos: os aros, que são os anéis olímpicos, a bandeira olímpica, o lema, a tocha. Nós temos aqui os modelos de tocha, que é a última que aconteceu no Brasil, o hino dos países, das suas nacionalidades, e o juramento do atleta, que acontece sempre na abertura dos Jogos, prezando pela paz, pela lealdade, pelo companheirismo para com seus atletas, respeito à arbitragem e muito mais. Aqui nós temos o lema olímpico e temos os anéis olímpicos. Então, o Pierre de Frédéric, o Barão de Coubertin, criou em 1903 a bandeira olímpica, que é um dos símbolos olímpicos, a bandeira olímpica. Você sabe o que significa as cores dos anéis olímpicos? Então aqui nós temos abaixo, em azul, é a Europa, banhada por mares. Em amarelo temos a Ásia, o povo de pele amarela, povo indígena, os negros, a África, o povo de pele negra, a Oceania, continente oceânico, através das florestas, representando as florestas, e em vermelho temos a América, as Américas, do norte, do sul e central, dos índios, e também simbolizando aí as Américas. América do Sul, o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, dentre outros. América Central, México. E na América do Norte nós temos Estados Unidos, Canadá, por exemplo. A bandeira, que foi criada em 1913, deveria ser toda branca e ter os anéis olímpicos entrelaçados. O comprimento da bandeira, 2 por 3 metros. Então a bandeira toda branca, e na bandeira ao centro teria o desenho dos anéis olímpicos.
O lema olímpico das Olimpíadas: Citrius Atrius Fortius. Em latim significa o mais alto, o mais rápido, o mais forte. Então esse é um lema que existe até hoje, que preza nas Olimpíadas. Para ser o melhor das Olimpíadas, precisa dessas qualidades, ou pelo menos algumas delas: mais rápido, mais forte, mais alto. Cada um vai ter uma característica mais importante em determinadas provas olímpicas do que a outra. A chama olímpica também é um símbolo das Olimpíadas. O fogo ou a chama é um símbolo sagrado desde os tempos pré-históricos, que representava a criação do mundo e a sua renovação. Era também um símbolo do deus Vulcano. Naquela época eles acreditavam em vários deuses, né? Os deuses relacionados aos fenômenos da natureza. A chama, como acontece até hoje, é acesa com uma lente. Imagine uma lente de óculos. Você, ao colocá-la no sol, vai criar um ponto focal que vai acender, né, o fogo. A tocha era colocada próximo a um ponto focal e assim pegava fogo. E o revezamento que acontece com a chama, a tocha olímpica. O revezamento que leva a tocha de Atenas, na Grécia, até a série dos Jogos Olímpicos da edição que estiver acontecendo. Esta ideia foi do alemão Tudor Levert, membro do Comitê Olímpico Internacional em 1936. Então, esse alemão, Theodor, teve essa ideia de criar, né, essa ideia do revezamento da tocha olímpica lá no país sede, saindo de Atenas, indo para o país que ia sediar cada edição dos Jogos Olímpicos, e essa cultura se mantém até hoje. Então aqui nós estamos mostrando uma imagem. A cada Olimpíada existe uma tocha olímpica criada, desenhada diferentemente e entrando para a sua história. Existem uns desenhos, né, na internet sobre cada uma das tochas olímpicas que tiveram ao longo da história dos Jogos Olímpicos. E o Brasil também tem a sua. A pira é acesa sempre por um atleta do país organizador. Então tem a dama da túnica branca, vestido branco, que entrega ao atleta homenageado, um dos atletas do país sede, e se mantém acesa durante toda a edição. Então a pira é o lugar onde é aceso. Aqui, no caso do Brasil, Vanderlei Silva, que é um atleta de resistência, de maratona, acendeu a pira no Brasil. Após acender a pira na abertura dos Jogos, aqui a tocha olímpica acendendo a pira, né? Então o atleta Vanderlei Silva, ele foi homenageado para ser o atleta que acende a pira aí nos Jogos Olímpicos Rio 2016, há 4 anos atrás, portanto. Uma grande felicidade, né, passar a acender essa tocha e ser homenageado. Este atleta aí mostrando a sua felicidade e sua alegria durante esse acendimento da tocha. Então precisamos reconhecer aqui a tocha olímpica e a pira. E o design de cada um vai mudando de acordo com as Olimpíadas, mostrando um formato diferente. A tocha olímpica também, caros alunos, ela também passou por Natal. Várias cidades, várias capitais brasileiras, por Mossoró também. Então, fazendo a pesquisa na internet, descobrimos aí algumas imagens de atletas, né, natalenses homenageados.
a tocha olímpica em Natal, Rio Grande do Norte. Atletas natalenses homenageados, então aqui nós tem também a outra atleta, Magnólia Figueiredo, que não está na foto, mas também é atleta destaque do estado do Rio Grande do Norte na modalidade de atletismo. Aqui nós temos Virna, né, do voleibol, uma atleta nascida na cidade de Natal, e um dos mais famosos e marcantes atletas da história do basquete do Brasil, Oscar Schmidt, que hoje mora em São Paulo, mas é nascido na cidade de Natal, né, para nossa alegria, nossos conterrâneos que foram homenageados nos Jogos Olímpicos conduzindo a tocha nas ruas de Natal. Clodoaldo Silva, também chamado Tubarão das Águas, é um atleta paralímpico, né, que já foi várias vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão mundial na modalidade de natação. Aí, um atleta de hoje 41 anos, né, que foi uma das personalidades da história do nosso esporte no Rio Grande do Norte. Atletas que conduziram, juntamente com vários outros personalidades, a tocha olímpica na cidade de Natal, no ano de 2016. O desfile de abertura e juramento dos atletas acontece até hoje, né? Foi a partir de Jogos de Londres, 1908, que os atletas entraram de maneira organizada, realizando o desfile, começando pela delegação sempre da Grécia, que é o país sede que criou os Jogos Olímpicos em homenagem. Sempre começa os Jogos Olímpicos pela Grécia, seguido dos outros países em ordem alfabética. Cada país escolhe um atleta para conduzir a bandeira nacional à frente da delegação. No juramento, os atletas prometem honra, boa vontade e esportividade. Esse juramento é o juramento do atleta, que é dito sempre na abertura dos Jogos Olímpicos. O juramento dos atletas para as competições, que a competição seja sempre justa, do início ao fim. Então aí nós temos a primeira bandeira da Grécia, que é o país sede, ela que vem sempre na frente devido à tradição da cultura dos Jogos Olímpicos, por ser o país que, digamos assim, inventou os Jogos Olímpicos, né? Na sequência vem os países em ordem alfabética, da letra A até a última letra do alfabeto, e aí a gente traz um recorte de uma imagem da delegação de atletas que compunham a equipe de esportistas que iam disputar os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, no Brasil. As modalidades olímpicas no Rio de Janeiro, na última edição que aconteceu, né? Aqui nós temos esses desenhos que simbolizam as modalidades olímpicas, esses desenhos que ficam no canto inferior da tela, na transmissão que acontece pela televisão, chamada de pictogramas. Esses pictogramas foram dos Jogos Olímpicos de 2016 realizados no Brasil, somente modalidades olímpicas que são para as pessoas ditas normais, sem nenhuma deficiência física, visual, intelectual e assim por diante. E aqui o desenho específico das modalidades, representando as modalidades olímpicas. Então aí nós temos em ordem alfabética, começando pelo atletismo. Aí temos na letra A, na letra B nós temos o badminton, basquete e o boxe. E na sequência vem a letra C, canoagem. Temos o ciclismo BMX, ciclismo de estrada, de pista. Depois temos maratona aquática, nado sincronizado e assim por diante, até finalizar com vela
vôlei de praia e voleibol de quadra. Então, aqui nós temos todas as modalidades olímpicas que aconteceram na Rio 2016. E agora vamos mostrar as modalidades paralímpicas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, física, visual, motora, intelectual, pessoas que também participam de Jogos Olímpicos. Aqui o desenho, né, um pouquinho diferente das modalidades olímpicas. Sempre nas competições olímpicas inicia-se com a modalidades paralímpicas, modalidades olímpicas, corrigindo, depois na sequência as modalidades paralímpicas. Então aí quantidade um pouco menor de modalidades, mas temos bastante. Então aqui os pictogramas usados na competição Rio 2016 Paralímpicos. Temos o atletismo, vários atletas cadeirantes com pernas mecânicas, né, competem no atletismo, no basquete cadeirante, cadeira de roda, a bocha também, cadeira de rodas, esgrima e cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7 para deficientes visuais, completo ou parcial. Também deficiente visual nós temos o goalball, temos o halterofilismo, pessoas que têm deficiência física em membros inferiores, nas pernas, competem na modalidade de halterofilismo, levantamento de peso e assim por diante. Atividades de luta como judô, tênis de mesa, tiro esportivo, todos esses que vocês estão vendo. O vôlei sentado. Então existem muitas possibilidades de as pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, poder mesmo assim participar, se incluir no esporte através das modalidades paralímpicas. Então aqui trago algumas imagens para mostrar que as modalidades olímpicas são praticadas em diferentes situações, né? Os esportes de areia, temos aí o vôlei de areia, os esportes de quadra, temos futsal, temos aí os esportes de quadra, por exemplo, como o vôlei, voleibol, basquete, são modalidades olímpicas de quadra. Na sequência temos esportes aquáticos, aqui nós temos a natação, polo aquático, né, o remo. Esporte de combate nós temos judô, luta olímpica. Esporte de rede nós temos o vôlei de quadra, o badminton, dentre outros. Então aqui nós temos uma série de imagens que mostra quão o universo é grande dos Jogos Olímpicos, né? Aqui a ginástica, handebol, levantamento de peso, tênis, luta olímpica, tiro esportivo, rugby, esgrima, atletismo, basquete, ginástica e dentre outros. Agora vamos ver modalidades paralímpicas, que tem como objetivo dos principais a inclusão através do esporte, pelo esporte. Deficientes visuais, deficientes auditivos, amputados, pessoas que perderam por acidente automobilístico ou no trabalho algum membro, um braço, uma perna, ou aqueles que já nasceram com a doença congênita, hereditária, já nasceu com esse problema, né? E aí temos ciclismo de cadeira de rodas, futebol de 5, a natação, temos o atletismo para deficientes visuais, esgrima em cadeira de rodas, também aqui atletismo, cadeira de rodas, e como já falamos, o halterofilismo para cadeirantes e amputados de membros inferiores. Os Jogos Olímpicos 2020, aqui o desenho,
a arte que representa os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Aqui os anéis olímpicos, que é um dos símbolos. Todas as Olimpíadas, eles fazem uma arte específica para aqueles jogos, aquela edição de Jogos Olímpicos, alguns anos antes. E começam a se organizar também alguns anos antes para preparar toda a estrutura de parque aquático, de quadras, de campo para acontecer os Jogos Olímpicos. Então, devido à pandemia do novo coronavírus, o Comitê Olímpico Internacional, mais conhecido como COI, em 24 de março de 2020, adia oficialmente os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, para o próximo ano. Mesma data, provavelmente, mas no próximo ano, em julho do próximo ano, 2021. Também, cada edição de Jogos Olímpicos existem os mascotes. São os símbolos também dos Jogos Olímpicos. O mascote aqui da modalidade olímpica e o mascote aqui da modalidade paralímpica. Os Jogos Olímpicos deste ano estavam planejados, para acontecer entre 24 de julho até 8 de agosto, aproximadamente aí 2 semanas, mas devido à pandemia do novo coronavírus foi adiado para o próximo ano. Aí trazendo a título de conhecimento para vocês sobre os Jogos Olímpicos nesta última edição, as novas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos em Tóquio, Japão 2020. Então temos aí 5 novas modalidades estreando, nos Jogos Olímpicos. Um total de 33 modalidades olímpicas e 22 modalidades paralímpicas. 5 novas modalidades esportivas: beisebol, softball, surf. No surf nós temos um atleta do Rio Grande do Norte, do skate, do karatê, que é uma modalidade de luta que se desenvolveu no Japão, nasceu na ilha de Okinawa e se desenvolveu bastante no Japão. A escalada esportiva, que estarão nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, agora já adiado. Nós temos um representante aí do surf norte-riograndense já classificado para os Jogos Olímpicos. Lembrando que a preparação para os Jogos Olímpicos começa 4 anos antes e de treinamento 6 anos antes. Eles vão conseguindo o ranking nas colocações nas competições nacionais e até conseguir uma vaga, nos Jogos Olímpicos. Somente os melhores atletas do planeta que participam desse que é o maior evento esportivo do planeta e consegue a maior audiência de televisão, de todos os programas que existem até hoje na história da mídia. Aqui nós estamos sugerindo uma sequência de vídeos. São vídeos curtos com menos de 2 minutos de duração, que fala sobre toda a história dos Jogos Olímpicos. São vídeos pequenos que rapidinho você consegue assistir eles, falando sobre as curiosidades, sobre como surgiu os Jogos Olímpicos. Então temos aí um vídeo falando sobre a origem, dos Jogos Olímpicos, o vídeo 1. O vídeo 2, no seu segundo episódio, fala especificamente sobre o Pierre de Freidy, que é o Barão de Coubertin. No episódio 3 fala sobre a bandeira olímpica como símbolo que representa, os Jogos Olímpicos. Na sequência temos no 4º episódio a chama olímpica, a sua importância e tradição cultural até os dias de hoje, o desfile de abertura e o juramento do atleta nas Olimpíadas. Esses são alguns dos vídeos, mas tem até o 5º episódio, todos disponíveis no YouTube para você assistir quando puder. Como atividade avaliativa do primeiro dia de aula,
Leia a pergunta e responda no caderno. Número 1. O que você já sabia sobre Jogos Olímpicos? Número 2. Na sua opinião, quais são os aspectos mais importantes da história das Olimpíadas? Explique. 3. Quais são os principais símbolos olímpicos que você aprendeu nesta aula? Qual você achou mais interessante? Dê aí a sua opinião. Questão 4. O que significam os aros olímpicos e o que representa cada uma das cores? Então essa atividade do primeiro dia para você falar um pouco do que você já conhecia sobre os Jogos Olímpicos, a história das Olimpíadas, depois falar sobre os símbolos olímpicos. No segundo dia de aula você vai comentar o significado de um esporte olímpico e um esporte paralímpico, né? Caso tenha alguma dúvida, volta lá no vídeo e assista essa explicação. Número 2, você deve citar 5 exemplos de esportes olímpicos e esportes paralímpicos. Para isso você pode ir lá nos pictogramas das modalidades olímpicas e paralímpicas e citar apenas 5 delas. Na questão 3 e última do segundo dia de aulas, quais são os tipos básicos de deficiências dos atletas paralímpicos? No terceiro dia de aula, escolha uma modalidade de esporte dos Jogos Olímpicos. Em seguida, pesquise sobre ela e escreva um comentário sobre apenas uma modalidade escolhida, podendo pesquisar sobre os seguintes itens: história do conceito do esporte, histórico, materiais utilizados, regras de competição, atletas de destaque no Brasil. Dentre vários desses outros itens, escreva pelo menos 2 desses itens para colocar sua resposta. No quarto dia de aula, escreva um comentário geral sobre o que você aprendeu de conhecimento sobre os Jogos Olímpicos enquanto o maior evento esportivo do planeta. Assista aos vídeos sugeridos nesta aula e comente, faça o comentário de sua preferência. Então, desta forma, estamos encerrando esta aula. Esperamos que vocês todos tenham aprendido um pouco sobre os Jogos Olímpicos, as modalidades olímpicas e tudo o que está por trás deste que é o maior evento esportivo do planeta. Então, sucesso a todos, façam a atividade e qualquer dúvida podem me procurar pelo WhatsApp fazendo perguntas. Bons estudos a todos e até a próxima.